O horizonte de Gotham City brilhava sob o céu noturno. As luzes da cidade piscavam como estrelas terrestres, criando um cenário quase mágico. Era uma noite tranquila, mas a tranquilidade em Gotham nunca durava muito. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria o curso da noite. Em um telhado, Batman permanecia pensativo, sua capa esvoaçando dramaticamente. Ele observava a cidade abaixo, sempre vigilante, sempre preparado. Seus olhos varriam o horizonte, procurando qualquer sinal de perigo. Ele sabia que a paz era apenas uma ilusão temporária em Gotham. De repente, uma teia passou zunindo perto de sua orelha, por pouco não o acertando. Batman se virou rapidamente, seus sentidos aguçados detectando a presença de outro vigilante. Ele sabia quem era, e não estava surpreso. O Homem-Aranha estava na cidade. Homem-Aranha, você sempre precisa fazer uma entrada triunfal? Perguntou Batman, sua voz grave ecoando na noite. Ele não estava de humor para brincadeiras. Você sempre precisa fazer uma entrada triunfal? Repetiu Batman, desta vez com um tom de exasperação. Ele sabia que o Homem-Aranha gostava de fazer uma grande entrada, mas esta noite ele precisava de foco. O que posso dizer, morcegão? Eu gosto de agradar, respondeu o Homem-Aranha com um sorriso travesso. Ele sempre tinha uma resposta pronta, sempre pronto para uma piada. Não é hora para suas palhaçadas, Homem-Aranha. Eu preciso me concentrar, disse Batman, sua expressão séria. Ele sabia que o Homem-Aranha era um aliado valioso, mas às vezes suas brincadeiras eram uma distração. Concentrar? Perguntou o Homem-Aranha pendurado de cabeça para baixo. Ele piscou para Batman, claramente se divertindo. O que é mais importante do que um pouco de diversão? Continuou o Homem-Aranha fazendo caretas. Ele sabia que Batman era sério, mas acreditava que um pouco de leveza poderia ajudar em qualquer situação. Mulher Gato caminhou em direção ao Batman, seus olhos esmeralda brilhando. Nossa, Batman, você parece tenso. Essa vai ser boa. Batman lançou-lhe um olhar de advertência. Antes que Batman pudesse responder, uma rede caiu do céu, envolvendo a Mulher Gato em uma teia pegajosa. Homem-Aranha! Opa, alvo errado. A cena mudou para uma cafeteria movimentada. Flash estava sentado em frente a uma bela mulher, tentando flertar. Então, eu realmente gosto do seu... Você sabia que eu corro muito rápido? A mulher olhou para ele perplexa. Tipo, muito, muito rápido. Uma vez eu dei a volta ao mundo em tipo 5 segundos. A mulher arqueou a sobrancelha. Isso é interessante. Um campo de futebol apareceu, o rugido da torcida quase ensurdecedor. Era um dia ensolarado, e a atmosfera estava eletrizante. As bandeiras tremulavam ao vento, e os cânticos dos torcedores ecoavam pelo estádio. Todos estavam ansiosos para ver o que aconteceria a seguir. Superman, em uniforme completo, estava no campo parecendo confuso. Ele olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. O campo de futebol não era seu habitat natural, e ele claramente se sentia deslocado. Peraí, vocês querem que eu faça o quê? Ele perguntou, segurando a bola de futebol como se fosse um objeto alienígena. A expressão em seu rosto era de pura perplexidade. Um colega de time gritou: "Vamos, Superman, é só um jogo de futebol." Ele gesticulava freneticamente, tentando explicar as regras básicas do jogo para o herói. Só chuta a bola, Superman, o jogador exclamou, apontando para o gol. Use sua força, mas com cuidado. Superman engoliu em seco, seus olhos fixos na bola de futebol. Ele nunca tinha se sentido tão nervoso antes. A bola parecia um desafio insuperável, quase como se fosse feita de kryptonita. Como se fosse kryptonita. Ele deu um passo hesitante para trás, tentando calcular a força necessária para chutar a bola sem causar um desastre. Ele sabia que um movimento errado poderia enviar a bola para fora do estádio, e balançou a perna. A bola permaneceu imóvel. Superman, no entanto, se viu lançado no ar, aterrissando com um baque do outro lado do campo. A torcida ficou em silêncio por um momento, antes de explodir em risadas e aplausos. Superman se levantou, coçando a cabeça, e sorriu timidamente. Ele sabia que tinha muito a aprender sobre futebol, mas estava determinado a tentar novamente.
Seção 5. Super Confusões. O desafio da culinária. Preparem-se para uma competição como nenhuma outra, onde nossos heróis favoritos trocam suas capas e máscaras por aventais e colheres de pau. De volta ao telhado, os heróis se reuniram, junto com seus parceiros. O sol estava se pondo, lançando um brilho dourado sobre a cidade, enquanto todos se preparavam para o desafio que estava por vir. Uma cozinha improvisada havia aparecido, completa com fornos, liquidificadores e uma variedade de ingredientes incomuns. Havia de tudo, desde frutas exóticas até especiarias raras, prontos para serem transformados em pratos incríveis. Eu só sei fazer biscoitos em formato de morcego, mas hoje vou tentar algo novo. Quem sabe, talvez eu descubra um talento oculto para a culinária. Não se preocupe, a especialidade do Clark é torrada queimada. Mas com um pouco de sorte e muita prática, talvez ele consiga fazer algo comestível desta vez. Bem-vindos ao primeiro campeonato anual de culinária dos super-heróis. Este evento promete ser cheio de surpresas, risadas e, claro, algumas desastrosas tentativas culinárias. Anunciou o Homem-Aranha, usando um chapéu de chefe precariamente empoleirado em sua cabeça. Com um sorriso travesso, ele acrescentou: que os melhores pratos vençam e que ninguém acabe com intoxicação alimentar. A Mulher Maravilha, com sua precisão e graça habituais, começou a cortar os vegetais com uma habilidade impressionante. Parecia que ela estava pronta para qualquer desafio que viesse pela frente. O Flash, por outro lado, estava usando sua super velocidade para bater os ingredientes. Em questão de segundos, ele já tinha uma massa pronta para ser assada. Aquaman, no entanto, parecia um pouco perdido. Ele segurava um peixe, olhando para ele como se estivesse tentando decidir se deveria cozinhá-lo ou conversar com ele. O Lanterna Verde estava se divertindo, criando utensílios de cozinha com seu anel de poder. Ele tinha uma espátula verde brilhante em uma mão e uma tigela flutuante na outra. À medida que o tempo passava, os heróis começaram a apresentar seus pratos aos juízes. Havia de tudo, desde sobremesas elaboradas até pratos principais criativos. Quem será coroado o campeão culinário? Seção 6. Uma surpresa super-heróica. O convidado misterioso. De repente, uma voz estrondosa interrompeu as risadas. Alguém falou em torrada queimada. Os heróis se viraram para ver uma figura emergir das sombras. Era ninguém menos que Aquaman. Segurando um prato do que parecia ser alga marinha carbonizada, Aquaman declarou: Preparem-se para se surpreender com minha obra-prima culinária. Os heróis trocaram olhares horrorizados. Esse desafio ficou sério, ou melhor, suspeito. Seção 7. Final frenético. Risadas, aplausos e uma super selfie. A noite terminou com uma cacofonia de risadas, guerras de comida e cantoria terrível cortesia de Aquaman. Uma salva de palmas para nossos incríveis super-heróis e seus ainda mais incríveis parceiros, gritou o Homem-Aranha, balançando em uma bola de espelhos improvisada. Batman, até mesmo esboçando um pequeno sorriso, se dirigiu ao público. Obrigado por se juntarem a nós nesta noite de entretenimento único. Seção 8. Não clica no desinscrever. O Homem-Aranha voltou à cena. Esperem aí, pessoal! Antes de irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Flash passou correndo. E deixem um comentário nos dizendo qual super-herói vocês gostariam que cozinhasse para vocês. Superman acrescentou: prometemos sem pressão, mesmo que seja queimado. Seção 9. Fiquem ligados para mais diversão em tamanho super. A tela ficou preta, depois voltou à vida com uma mensagem em letras garrafais. Fiquem ligados para mais aventuras hilárias dos seus super-heróis favoritos. Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal.